Iniciamos agora o terceiro bloco da nossa aula pertinente ao dia 20 de março de 2019 e nesse terceiro bloco nós vamos conversar a respeito da petição inicial que dá origem à recuperação judicial, que dá origem ao processo de recuperação judicial. Para facilitar a compreensão, além dos pontos teóricos que nós vamos passar nesse bloco, eu também deixei à disposição dos alunos no Moodle um material bastante interessante, um material bastante importante. Eu deixei à disposição uma petição inicial, num caso concreto, de um caso real, que inclusive consta o número do processo pertinente ao caso, a petição inicial que nós deixamos à disposição. E da leitura dessa petição inicial, nós teremos condições de verificar na prática como é que se realizam esses requisitos que nós vamos passar a estudar a partir de agora. Estamos falando em petição inicial. Petição inicial no processo civil é sinônimo de artigo 319 do Código de Processo Civil. O artigo 319 traz os requisitos genéricos da petição inicial, isto é, o direcionamento ao órgão competente, ao órgão do Poder Judiciário competente para apreciar aquela lide, para apreciar aquela matéria. Também haverá necessidade de se ter a qualificação das partes, a exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido, além também de se ter a obrigatoriedade de se apresentar, de serem apresentados os pedidos ou o pedido concernente a essa ação judicial. Também, além do pedido, além dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, também é imprescindível que haja o valor da causa. O valor da causa também vai ser absolutamente importante para o preenchimento dos requisitos genéricos da petição inicial. Ora, se a petição inicial ela não cumpre com a sua condição mínima, com seus requisitos mínimos, o que nós podemos ter é a inépcia da petição inicial e, por decorrência, a extinção do processo sem a resolução do mérito. Vejam que a extinção do processo sem a resolução do mérito, por um vício na petição inicial, num processo de recuperação judicial, em que há necessidade, muitas vezes, de iniciativas urgentes, pode gerar um grande prejuízo para o empresário ou para a sociedade empresária que está pleiteando a recuperação, que precisa dessa ajuda fornecida pela legislação para poder sobreviver. Então nós, operadores do direito, em especial nós advogados, temos uma grande responsabilidade na elaboração da petição inicial. Ocorre que, tratando-se de requerimento de recuperação judicial, além dos requisitos genéricos do artigo 319 do Código de Processo Civil, também há requisitos específicos para a petição inicial da recuperação judicial, de requerimento de recuperação judicial. Então, vejam, senhores, que, de pronto, na exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido, nós vamos ter que apresentar o preenchimento daquelas condições que nós vimos no artigo 48, isto é, ser o devedor empresário ou sociedade empresária, não se enquadrar em nenhuma das hipóteses excludentes do artigo 2º da Lei 11.101, também está exercendo regularmente atividade empresária há mais de 2 anos, não ter nos últimos 5 anos feito uso da recuperação judicial, nem do plano especial de recuperação para microempresas e para empresas de pequeno porte, e também não haver qualquer condenação por crime falimentar pelo empresário devedor, ou então, em sendo uma sociedade empresária, pelo administrador ou por um sócio controlador dessa sociedade empresária. Além da demonstração do preenchimento dessas condições do artigo 48 da Lei 11.101, há a necessidade também de preenchimento dos requisitos
do artigo 51 da Lei de Falência e de Recuperação. Artigo 51. O artigo 51 traz um rol de outros requisitos da petição inicial do requerimento de recuperação judicial. Vamos à leitura desse dispositivo. Deverá constar da petição inicial do requerimento de recuperação judicial, primeiro, a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira. Então, não basta afirmar preciso de recuperação judicial. Não, há que se expor ao juízo da causa a necessidade de expor ao juiz competente já em petição inicial quais foram as causas concretas que levaram a essa situação de crise econômico-financeira. Então, na petição inicial, em especial na exposição dos fatos, há de se fazer essa exposição a respeito das causas que levaram à crise econômico-financeira do empresário ou da sociedade empresária. Segundo requisito específico dessa petição inicial, consta também do artigo 51. Devem constar dessa petição inicial, isto é, devem ser anexas a essa petição inicial, as demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios sociais, bem como demonstrações contábeis que são levantadas especialmente para a realização desse pedido de recuperação judicial. Ora, se a empresa ou se o empresário ou sociedade empresária tem que demonstrar as causas da sua crise econômico-financeira, não há dúvida de que deve ser apresentada ou devem ser apresentadas demonstrações contábeis que reflitam esta situação de crise econômico-financeira. Que demonstrações contábeis são essas? Balanço patrimonial, demonstração de resultados acumulados, demonstração do resultado do exercício desde o último exercício social e também relatório gerencial do fluxo de caixa e de sua projeção. Então, todas essas demonstrações contábeis devem acompanhar a petição inicial. Além disso, deve também acompanhar a petição inicial a relação nominal e completa de todos os credores, o apontamento de todos os credores, inclusive especificando qual é o valor dessas obrigações, quais são os valores desses créditos, qual a natureza desses créditos, qual é a classificação desses créditos. E no que se refere ao valor, deve ser apontado o valor atualizado até a data do requerimento da recuperação judicial. Incluem-se também, dentre esses créditos, eventuais obrigações ainda não vencidas. Também devem ser incluídas nessa relação de créditos, nessa relação nominal e completa dos credores. Relação integral dos empregados, apontando-se qual é a sua função, qual é a sua remuneração, bem como eventuais parcelas que tenham sido inadimplidas. Além dessa relação integral dos empregados, há necessidade da apresentação de certidão de regularidade do registro junto ao registro público das empresas, isto é, deve ser apresentada uma certidão de regularidade junto à respectiva junta comercial, relação de bens particulares dos sócios e também dos administradores do devedor, tratando de sociedade empresária, ou se for um devedor, se for um empresário individual, deve constar a relação dos seus bens. Além disso, deve constar os extratos atualizados das suas contas bancárias e dos seus investimentos, certidões dos cartórios de protesto da sua sede e das suas filiais, bem como relação de todas as ações judiciais em que seja parte, como autor ou como réu, seja parte o devedor que está requerendo a sua recuperação judicial. Então, esses requisitos do artigo 51 da Lei de Falência e de Recuperação devem ser cumpridos. Terminamos aqui o nosso terceiro bloco.
vamos ao nosso quarto bloco, em que trataremos de juízo competente.